Bom nos reencontrarmos novamente, após uma semana de intensas lutas, de grandes dificuldades, mas todos debaixo da paz, da graça e da misericórdia do nosso Deus, que é rico em nos abençoar e que tem cuidado de nós. O texto bíblico de hoje encontra-se em Mateus, capítulo 4, versos 1 a 11. Mateus, capítulo 4, versos 1 a 11. Diz assim: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória de cada um deles, e lhe disse: Tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. E então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Como você descreveria o momento global atual? Depois de algumas semanas de isolamento em casa, observamos muitas pessoas vivendo dramas existenciais tremendos. Vivem esses dramas por terem de enfrentar uma situação jamais imaginada, a de ficar em casa, de quase não manter contato com qualquer pessoa, exceto aquelas que sejam da família. Enfim, apareceu um sentimento de aridez, um sentimento de opressão que passou a tomar conta de muitas pessoas conhecidas nossas. E, para dizer a verdade, eu creio que seja o sentimento, em maior ou menor grau, de quase toda a totalidade das pessoas. Eu confesso que estou meio assim. Porque as interações humanas estão limitadas e nós fomos feitos para nos relacionar. Mas se não bastasse isso, muita gente está sofrendo também por outros motivos. Alguns sofrem pela perda da pessoa amada ou de alguém da família. Outros sofrem pela perda do emprego. Outros pelas dificuldades decorrentes do isolamento que se projetaram em questões econômicas, sociais, sanitárias, enfim, numa infinidade e multiplicidade de sentidos que, na verdade, acabam nos levando a ter um sentimento de que estamos no meio de um deserto sem ter aonde recorrer. Não por acaso, a ONU prevê fome de proporções bíblicas. No último dia 21 de abril, a ONU advertiu que a pandemia do novo coronavírus pode provocar fome em países que já estão vulneráveis. Tudo isso em decorrência da paralisação do comércio, do choque dos mercados financeiros. E não por acaso também essa semana os noticiários falaram sobre esse assunto, mostrando filas infindáveis de gente em busca de alimento ao redor do mundo, especialmente nos países mais empobrecidos. A advertência ocorre em um momento em que as mortes por Covid-19 superam 324 mil ao redor do mundo e os contágios passam de 5 milhões. No Brasil, essa semana, nós alcançamos a marca de 19 mil mortes. Os governos, de forma geral, se mostram ansiosos por suspender o confinamento e a paralisação de suas economias devido à crise sanitária. Mas muitos líderes, embora percebam essa necessidade, que ela é verdadeira, temem que um retorno à atividade dispare uma nova onda de contágios pelo coronavírus ao redor do mundo ou nos países em que assim agirem.
O impacto econômico da pandemia pode provocar uma catástrofe humanitária, dobrando o número de pessoas que sofrem com a fome ao redor do mundo para 265 milhões este ano, advertiu o Programa Mundial de Alimentação da ONU. Enfim, estamos vivendo, de fato, um verdadeiro deserto e é preciso que aprendamos lições para a nossa vida num momento como este. É importante que vejamos o que as gerações precedentes aprenderam em épocas difíceis. E a primeira coisa que eu gostaria de desafiar a cada um de nós neste momento, é que nós reconheçamos o potencial do deserto. O deserto é um lugar significativo na literatura e espiritualidade bíblica, assim como é um lugar significativo no imaginário de toda a humanidade. O povo de Israel, para alcançar a tão almejada liberdade, para alcançar a terra prometida, teve que experimentar o deserto, porque teve que atravessar por ele. O deserto foi uma necessidade na vida do povo de Israel, assim como o deserto é uma realidade pela qual passamos no decorrer da vida, muitas vezes, talvez. Davi se escondeu em cavernas no meio do deserto. Jesus, como já foi lido, jejuou no deserto. Paulo viveu por anos no deserto da Arábia. E, nesse sentido, o deserto pode ser um lugar de teste e angústia. Foi para o deserto onde Moisés fugiu após ter matado um egípcio em um momento de cólera, e onde Jesus foi tentado pelo poder e pelo esplendor. Mas a agonia dessa experiência, e essa experiência é profundamente trágica e ameaçadora da vida, pode transformar-se num lugar de revelação e de reinvenção. Pois foi no deserto que o povo de Israel recebeu as tábuas da lei e as bênçãos do Senhor, ou seja, foi no meio do deserto que o povo de Israel recebeu as bênçãos de Deus. Também foi no deserto que muitos líderes se formaram e foram forjados para a vida e para a luta. Foi no deserto que Jesus venceu a Satanás. A pandemia da Covid-19 está causando por todo o mundo. Traz dor, traz sofrimento, nos coloca em situação de entendimento de que estamos no meio de um deserto, mas pode também ensinar lições preciosas a indivíduos, a igrejas e a nações. Pode nos ensinar lições de solidariedade, lições de fraternidade, lições de amor, e é exatamente a isso que nós somos desafiados neste momento. Que não nos percamos no meio do deserto, porque o problema não é estar no deserto, mas é como nos comportamos enquanto estamos no deserto. Precisamos descobrir a possibilidade de lições grandiosas que Deus quer nos ensinar neste momento. A outra coisa é que no meio do deserto nós podemos e devemos discernir quem nós não queremos nos tornar. O calor do deserto, naturalmente, cria miragens de ambições, cria tentações, nos levam a becos sem saída, e isto funciona como espelhos sombrios nas nossas almas. Se nós observarmos o batismo de Jesus, logo após ele ser batizado, quando a sua identidade como Filho de Deus foi afirmada, o deserto ajudou Jesus a entender que ser o Filho de Deus não significava ser dono de truques mágicos, de gestos espetaculares, não significava ter um reino sem uma cruz. Da mesma forma, quando Davi fugiu da perseguição de Saul, ele pôde refletir sobre o tipo de rei que ele não queria se tornar. Pôde recusar a matar o homem que queria matá-lo, enquanto Paulo também foi no deserto que mudou de perseguidor a apóstolo da fé cristã. O nosso momento atual, com certeza, revela as nossas fraquezas como indivíduos, revela as nossas fraquezas como nação, mas é importante olharmos no espelho e contemplarmos as pessoas que nós não queremos ser, para não nos transformar para pior. Nós precisamos nos transformar para melhor. Precisamos entender que não podemos ser individualistas, que não podemos ser cruéis, que não podemos tomar o caminho do sucesso a qualquer preço. Precisamos entender que nós não sairemos do deserto da mesma forma como entramos, mas que não podemos, em hipótese alguma, sair piores do que entramos. Precisamos sair melhores do que entramos. E uma terceira lição
Nós precisamos aprender com as lições do deserto que jejuar e orar ajuda. Jejuar e orar são as chaves da solução do problema. Eu acho interessante que o Espírito guiou Jesus ao deserto e que ele gastou aquele período em oração intensa. Para Jesus, o deserto não era uma interrupção. O deserto era um trampolim onde fortaleceu as disciplinas espirituais que iriam sustentá-lo por toda a vida e especialmente naquele momento de crise diante de Satanás. Há valor em se destacar, se divertir e manter os hobbies no isolamento, é muito bom. Mas é importante que nós saibamos que a vida vai além dos hobbies, vai além das diversões, vai além do descanso que nós podemos ter durante o isolamento. Porque depois haverá uma igreja, depois haverá uma vida a ser perseguida, e esta igreja e esta vida precisa ser mais forte ao final da crise. E ela só será mais forte se nós dedicarmos tempo abundante em oração, se nós usarmos esse tempo também para o jejum. É oportuno entendermos que a maior arma que temos como cristãos para o combate a todo o mal, incluindo da pandemia, é a do jejum e da oração. Portanto, é tempo de exercitarmos essas duas práticas em prol de um mundo melhor, em prol de uma vida mais digna. Jesus esteve por 40 dias e 40 noites no deserto, sozinho. E nós sabemos os detalhes que ele enfrentou, porque depois ele contou as suas experiências aos seus discípulos. Jesus não escondeu os seus momentos de tentação, mas decidiu compartilhar, incluindo as suas fraquezas aos seus seguidores. E talvez esse tenha sido o maior legado do deserto de Jesus, porque foi lá no deserto que ele escolheu não evitar a cruz, como Satanás o tentou. Foi lá no deserto que ele descobriu as feridas que tinha, e foram exatamente essas feridas que ele sofreu que podem nos curar até hoje. Mas tudo porque ele não escondeu, ele escolheu não esconder a possibilidade da tentação. Ele escolheu não esconder a possibilidade do fracasso. As feridas dos outros têm propriedades curativas impressionantes. Muitas vezes nós aprendemos mais a ouvir a experiência de derrotas do que as histórias de sucesso. E é importante que quando ouvimos essas histórias, nós descobrimos que nós também podemos ser vulneráveis, que nós também corremos o risco de momentos de fraquezas, especialmente se a enfermidade e a dor nos alcançar ou alcançar algum dos nossos. Alguns dos melhores dons e palavras, alguns dos melhores testemunhos que poderemos dar uns aos outros nessa crise, poderão nascer dos nossos momentos dolorosos, dos nossos momentos de fraqueza. Por isso, sigamos em frente, aprendamos as lições que este momento de deserto que estamos atravessando pode nos ensinar e que podem ser usados para abençoar as nossas vidas e as vidas de quem está ao nosso redor. Compartilhemos com eles as nossas experiências e anunciemos que temos um Deus todo-poderoso que está conosco no meio do deserto, que nos sustenta, nos guarda e nos protege. Só a Ele toda a honra e toda a glória. Amém.